Você aí de casa, você já ouviu falar em neuroarquitetura, gente? Qual é a importância, como funciona, onde ela é aplicada? A gente está aqui com o Lori Kriesel, acertei? E ele vai poder explicar isso pra gente. Em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais hoje, para falar um pouquinho sobre o trabalho que você ama, né? Perfeito, é um prazer reencontrá-lo, Mauro, sempre um prazer. Mas então vou começar contando aí para o público que está em casa, né? O que é a neuroarquitetura? Até para eles entenderem e começarem a interagir com a gente também, Lori. Perfeito. Bom, o que a gente vem percebendo é que essa aglutinação linguística, né, de trabalharmos com neuromarketing, vendas, business, né, chega também ao universo da arquitetura. Quando a gente usa essa aglutinação linguística, é porque nós estamos falando sobre neurociência aplicada à arquitetura, no caso da neuroarquitetura. E o que vem a ser essa neurociência? É uma ciência de base que estuda os mecanismos de funcionamento do cérebro humano. Ou seja, o modo como nós interpretamos o mundo que está ao nosso redor e como que nós damos devolutivas a esse mundo. Se a gente considerar que mais de 90% da nossa existência é interna dentro de ambientes construídos, ambientes projetados, obviamente que a arquitetura tem muito a se beneficiar a entender um pouco sobre como que nós absorvemos essa relação com o espaço e como que nós desenvolvemos determinados comportamentos em cima dessa relação. E assim, como que ela surgiu, a neuroarquitetura? Bom, a arquitetura em si ela se dedica já há muitas décadas a um estudo chamado psicologia ambiental. Mas até então essa psicologia ambiental, ou seja, a psique do usuário dentro de um ambiente era um modelo observacional, observava-se o comportamento das pessoas. A partir do momento que a neurociência chega e nós começamos a ter respostas científicas, e mais especificamente neurocientíficas, nós temos um novo start de como enxergar o projeto arquitetônico. Efetivamente isso começa a acontecer já um pouco antes da virada do ano 2000, mas em 2003 é chegada a ANFA, que é já em português a Academia de Neurociência para a Arquitetura, que faz uma ponte entre neurocientistas e arquitetos, e aí então começa a ter uma grande deliberação de novos estudos e novas apropriações para dinâmicas projetuais. E assim, quais os exemplos que a gente pode citar aqui, Lori, de implementação na neuroarquitetura? Bom, a neuroarquitetura trata-se, na verdade, de um grande guarda-chuva, né? Abaixo dela a gente pode conversar sobre neurodesign, sobre neuroiluminação e vários outros conceitos que daqui derivam também. Hoje fala-se muito, por exemplo, sobre design biofílico, quando nós trazemos vida para dentro do espaço. Não apenas a vegetação dentro do espaço, mas inúmeros outros condicionantes. Então a gente começa a perceber que quando nós entendemos o que toca, o que move, principalmente no lado psicológico e emocional dos usuários, seja numa residência, num ambiente de trabalho, até mesmo num ambiente comercial, como uma loja, nós conseguimos trazer então uma marcação muito importante dessa emocionalidade. A neuroarquitetura ela difere muito os termos espaço do termo lugar, né? Espaço é a espacialidade que nós estamos inseridos e lugar é quando esse espaço tem um significado emocional para mim e, portanto, ele se torna memorável. Nós recordamos de espaços onde nós tivemos uma experiência bem marcante neles. E assim, e como aplicar a neuroarquitetura nas residências? Como que ela ficaria ali? Até para as pessoas entenderem um pouco em casa sobre na parte residencial. Perfeito. Acho que o primeiro ponto é sempre lembrarmos que se estamos falando de neuroarquitetura, estamos fazendo algo muito pontual para aquele grupo de usuários, no caso de uma residência. Então, não apenas entendê-los a partir de um briefing... As necessidades Exato. Deles, O próprio briefing... Tamanho da família. Exato. O próprio briefing, que é natural da arquitetura que se faça, ele ganha outras metodologias investigativas, né? Como, por exemplo, as inter-relações que acontecem dentro dessa família e principalmente as significâncias que cada membro dessa família traz. Então, o mero questionamento, por exemplo, sobre cores preferidas, não apenas precisamos saber dessa resposta, mas sim entendermos essa resposta. Por que determinadas cores são preferidas? O que elas me trazem? E por que outras cores não são tão preferidas assim? A que elas me remetem? Então, aqui um exemplo bem simples do que nós podemos fazer. Mas a questão da própria sensorialidade do espaço, as dimensões, todos os aspectos visuais, táteis, sonoros, de odores, tudo isso acaba entrando dentro dessa composição da emocionalidade que nós podemos gerar. Obviamente que não existe uma resposta pronta. Se fizermos isso, é neuroarquitetura. É um campo investigativo que acaba trazendo essa condicionante diferenciada para o projeto. E já na parte de edificações públicas, tem como ela ser usada também?
Na verdade é necessária, né? Porque quando nós falamos de uma edificação pública, nós temos dois públicos envolvidos. A gente tem o público usuário, né? Por exemplo, se estivermos falando de uma repartição, a população de modo geral, mas temos o público técnico, que é o público que lá trabalha, né? Então nós precisamos considerar as necessidades desses dois elementos. Por exemplo, um item de neuroarquitetura é chamado wayfinding, ou seja, o modo como eu interpreto o espaço e, portanto, eu me aproprio dele. Então, como eu posso gerar um espaço para que as pessoas possam, nesse caso específico, fluir pelo ambiente sem se perderem, se localizarem, ter uma relação salutar com esse espaço, mesmo sabendo que é um momento burocrático, vamos assim dizer, para aquela atividade. Ao passo que, para quem está lá trabalhando, a relação de engajamento emocional, que é quando você de fato se entrega ao que você faz, as questões de interpessoalidade, como que você lida com os colegas de trabalho, nesse ambiente que a gente acaba fazendo uma relação com ambientes corporativos, já começa a cair um pouco por terra os chamados espaços Google, né? Os espaços Google são espaços que você tem as chamadas zonas de descompressão, onde as pessoas podem ir para relaxar. Exato. A neuroarquitetura vai por um outro lado. Se eu tiver um ambiente que não gere a compressão, eu não preciso da descompressão. Então, nós temos um movimento salutar muito mais interessante com esses usuários. Mas também é fato, né, Lori, que a neuroarquitetura ela pode aumentar, então, a sensação de segurança aí nas edificações públicas e privadas também, né? Exatamente. E aí temos vários mecanismos para isso, né? E aí o item da chamada segurança psicológica é o que faz com que nós possamos acessar algo que hoje é muito falado, que é o pertencimento, né? Quando você assume algo para si. E esse algo, por exemplo, você, Mauro, você opta por ir a um determinado restaurante e não a outro. O que faz você tomar essa decisão? Qual é o link emocional que você tem para preferir um espaço em detrimento de outro, né? Como que você faz essas escolhas? Então, todos esses elementos são levados em consideração no momento do projeto. Hoje a gente vive a chamada era da experiência, tudo é muito experiencial, né? A loja, o restaurante. Exatamente. Então, como gerar isso para aquele público específico? Como que você traz essas relações? A neuroarquitetura está diretamente relacionada a esses mecanismos. Isso é muito interessante, como vocês viram antes também a gente foi mostrando lá a parte do Black Bill, aquele espaço verde e tal. Claro que lá a comida também é maravilhosa, mas ela acaba chamando a atenção para aquele espaço, o espaço kids, que conta muito, principalmente os pais e que tem crianças que às vezes a gente acaba esquecendo, não tem, mas isso é importante você pensar tudo ali também, né? Mas com as cidades, por meio da neuroarquitetura, ela pode contribuir também para a longevidade aí das pessoas? Com certeza. Hoje existe um grande movimento mundial chamado Aging, que é quando nós estamos trabalhando para pessoas que têm uma experiência de vida maior, né? E por consequência têm necessidades um pouco diferenciadas também. Então esse aspecto começa a aparecer quando você já traça um projeto para que você tenha ele como totalmente usual agora, mas também prevendo essas mobilidades futuras, né? Como que essa flexibilidade espacial começa a acomodar-se para uma necessidade real hoje, mas que você já visualiza determinadas demandas que ocorrerão à frente. Então a questão da longevidade está muito ligada a isso. A neuroarquitetura inaugura um outro conceito em cima do aging, que é chamado geroarquitetura, que é quando nós estamos trabalhando já na ponta para um público que já se encontra nesse estágio mais avançado de experiência vivida, né? Então esses aspectos são extremamente interessantes. A acuidade visual muda, as condicionantes táteis mudam, as condicionantes de audição, todos os sentidos acabam sendo um pouco alterados. Então o espaço já começa a acomodar-se a essas novas demandas que existem. E assim, quais são os tipos de poluição que a neuroarquitetura ela se preocupa na hora dessa produção toda aí? Então, existe também algo, Mauro, chamado estresse sensorial. É quando você traz um grande número de inputs sensoriais, que num primeiro momento pode deixar você, de certa forma, extasiado com aquela experiência, mas muito rapidamente aquilo começa a se tornar cognitivamente mais pesado para você. Lidar com muitos inputs sensoriais ao mesmo tempo acaba nos cansando, acaba nos trazendo um cansaço mental muito rapidamente. E tudo aquilo que nós percebemos do espaço, do ambiente, naturalmente faz uma interferência em relação a isso. Então, sempre termos em condição, como uma primeira análise,
que tipo de atividade vai acontecer ali. Então, por exemplo, eu, enquanto convidado do seu programa, todos os inputs sensoriais que se encontram aqui, para mim eles serão momentâneos e passageiros. Para você que está todo dia aqui, eles se tornam uma condicionante de uso frequente. Então, talvez, às vezes, você, ao final de uma gravação, você tenha um pouco de cansaço que um convidado não teria, né? Porque você tem aqui várias atenções à sua volta, você tá conversando comigo, você está ligado na produção, no próximo tema que virá, e isso causa, naturalmente, né, uma exigência maior de energia cognitiva sua. E assim, Lori, como então é possível reverter ou até diminuir esses impactos da poluição através da neuroarquitetura? Como trabalhar isso? Então, aí nós podemos fazer o que nós chamamos de transição sensorial, né? Quando nós começamos a criar essa transição, no momento que uma determinada pessoa sai de uma dada atividade, ela tem condições de transitar para outras formatações projetuais e espaciais que vão acomodando novamente essa organização. Apesar da gente estar pensando em uma atividade, às vezes isso tem a ver também com outras dinâmicas. Dentro da área da saúde, nós temos chamado design salutógeno, que é quando nós estamos projetando para ambientes de saúde. Então, nós temos um ambiente ali que precisa ser designado a uma cura, a um reparar de alguém que está vulnerabilizado naquele momento, mas também tem outros públicos vulneráveis, né? A família também se torna psicologicamente vulnerável naquele momento. Então, como que nós transitamos isso entre, por exemplo, o acamado, né? O paciente e o seu acompanhante? Então, o espaço acaba tendo essa designação dessa transição sensorial para que você tenha cargas e domínios diferentes dentro dos espaços. Eu sei que muitos aí em casa devem ficar, mas é muito maluco isso e tal. Mas ó, eu vou deixar o Insta aqui do Lori, tá aqui ó, em caracteres. Você pode entrar em contato com ele, interagir. Mas o importante é você trocar essa ideia antes das suas necessidades para você fazer outro projeto aí que você precisa. Gratidão, obrigado, bom retorno. Venha mais vezes. Eu sei que eles ficarem em dúvidas ali, vai chegar novos assuntos, aí você volta com a gente. Será um grande prazer sempre. Muito obrigado. Obrigado.